Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma pílula de arquitetura. Hoje eu vou tentar ser rápida, sobre tipos de persianas. Vamos lá? Então, gente, na verdade esse assunto renderia um vídeo de meia hora, 40 minutos tranquilamente. Mas eu vou tentar resumir aqui, fazer um resumão, um guia rápido sobre 5 tipos de persianas que são as mais comuns. Existem ainda outras combinações, outras formas de se usar as persianas que acaba gerando outros tipos, mas esses 5 tipos são os básicos. Então vamos lá. Primeiro tipo é a persiana vertical, que é um modelo mais antigo. Na verdade, hoje em dia, eu acho que nem se usa mais tanto, a não ser em ambientes corporativos, escritório, consultório. É aquela persiana básica, que ela tem as faixas soltas, né? Elas estão presas na parte de baixo, normalmente por uma correntinha, e em cima você tem um controle de abrir essas faixas totalmente, ou virar as faixas, então você tem esse controle de luminosidade e também de ventilação. Quais os materiais que normalmente são feitos essas persianas são PVC ou tecido. E aí, dependendo do material, você tem a performance dessa persiana e também a questão estética, né? O PVC ele costuma ser mais econômico, mas ele tem a inconveniência de ser um pouco barulhento. Eu não sei se vocês já foram em algum lugar que tem esse tipo de persiana, que quando bate o vento, se ela é de PVC, ela bate uma aleta na outra e faz barulho, porque essas aletas elas são soltas, então elas batem uma na outra. E faz bastante barulho e incomoda um pouco. Então isso é uma desvantagem da persiana vertical. A vantagem é que ela, como ela é um modelo mais antigo e tudo, ela costuma ser mais econômica. Segundo tipo, persiana horizontal, que é mais ou menos da mesma época da vertical. Porém, como eu tenho uma variedade de materiais maior, ela continua sendo bastante usada. Então eu posso fazer lâminas de metal, que normalmente é alumínio, madeira, PVC ou algum outro material. O que é a persiana horizontal? Ela funciona parecida com a vertical, só que as faixas, ao invés de estarem na vertical, elas estão na horizontal. Então eu não tenho a possibilidade de abrir totalmente a janela. O que eu tenho é a possibilidade de baixar esse painel, abrir as aletinhas. Então a aleta, ela pode ficar assim, fechadinho o painel, ou pode ficar assim, mas, né, deixando passar a luz e a ventilação, ou totalmente fechado, ou totalmente aberto. Eu não tenho esse meio termo que a persiana vertical me dá. Tanto a persiana vertical quanto a horizontal não conseguem ter uma performance de blackout. Eu não consigo atingir esse efeito de escuro total no ambiente com essas duas persianas. Mas elas me dão bastante flexibilidade na hora de eu pensar numa ventilação e numa iluminação controladas no ambiente. Então elas são bem flexíveis com relação a isso. Muito bem, daí agora eu vou para os 3 tipos que hoje em dia são os mais usados. O terceiro tipo é a rolô. A persiana rolô ela pode ser feita em tela solar ou vinil, que é o que mais se usa hoje em dia. Também pode usar em outros tecidos, mas esses são os que mais se usam. Elas formam painéis, então ela tem uma caixa lá em cima, ela vem esse painel com o material que você escolher, e ela tem um pezinho embaixo, que é para deixar esse material esticadinho. E o controle dela é apenas abrir ou fechar. Então você não tem tanta flexibilidade na parte de ventilação e iluminação. O que você tem, na verdade, no controle da iluminação é com relação à escolha do tecido. Se você escolher um tecido de vinil, por exemplo, ele consegue ser mais opaco. Então ela consegue ter uma performance maior na questão da iluminação. Porém, ao mesmo tempo, é inversamente proporcional à ventilação. Então, quanto mais opaco o tecido, menos eu tenho a ventilação. Então, isso pode ser um problema. Eu também posso ter cortinas rolô com esse mesmo sistema de funcionamento, com aquelas, eu não sei se vocês já viram, é um bambuzinho bem fininho assim, que ele acaba de longe sendo um painel mesmo. Ou até de madeira,
que é parecido com o que se usa na persiana horizontal, mas o funcionamento é diferente. Ele desce inteirinho como se fosse um painel e você puxando ali uma cordinha que fica ali do lado, uma correntinha, ele vai se enrolando para cima. Então ele não tem o funcionamento igual ao da persiana horizontal, mas esteticamente, com ela fechada, ela se parece um pouco com a persiana de madeira ou de bambu. O quarto tipo é a persiana romana, que atualmente é a que eu mais tenho visto. Inclusive é a que eu tenho aqui no escritório, vocês podem ver aqui atrás. Eu vou fazer um takezinho aqui para vocês verem. A persiana romana, ela tem um funcionamento muito similar à rolô. Ela também tem essa caixa em cima. O controle dela é apenas subir ou descer. E você pode escolher entre diversos materiais, assim, infinitos materiais. Qual que é a diferença da rolô? A rolô, ela vai enrolando de baixo para cima. Ela vai se recolhendo, sendo enrolada. A romana, ela vai recolhendo os módulos. Então aqui, você consegue ver, aqui essa barriguinha que forma, é o módulo sendo recolhido. Então ela não é enrolada como a rolô, ela vai recolhendo os gominhos. Então também, igual a rolô, o controle de luminosidade e de ventilação vai depender muito do material que você escolher. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a romana porque eu queria esse efeito permanente. Eu queria deixar esse lado aqui da cortina sempre baixado, porque eu não quero ter a vista para o lado de lá. E o lado de cá, eu optei por fazer a mesma cortina, obviamente, para ter uma uniformidade, porém eu deixo ela mais erguida, para eu ter mais ventilação. Porque a ventilação, quando ela está abaixada, fica bem prejudicada. E no meu caso aqui, como vocês podem ver, ela não é transparente, eu não escolhi um tecido transparente, porém um tecido que deixa passar luminosidade. Eu poderia ter escolhido um tecido totalmente opaco, ou de uma cor mais escura, e daí a gente teria um controle maior da luminosidade, se fosse esse meu interesse aqui. Como não era, escolhi esse tipo. E o quinto tipo de persiana que eu escolhi para falar é uma que chama Double Vision, que na verdade ela funciona, é um híbrido assim, mas qual que é o grande diferencial dela? O tecido. O tecido da Double Vision, ele tem nele mesmo faixas opacas e transparentes, que a trama é um pouco mais aberta desse tecido, ele parece uma telinha mais aberta. Então você, no controle ali, você consegue alternar essas faixas, entre colocar uma opaca do lado de uma outra opaca, ou colocar uma opaca do lado de uma transparente, depois vem a outra opaca, entendeu? Vai controlando dessa maneira a transparência. Ela funciona parecida com a rolô, embora ela não se enrole, porque ela é uma... Como é que eu vou explicar? Ela é um painel em U, assim, né? Então ela vem esse tecido pela frente e ele volta aqui por trás. Então o que eu consigo fazer é isso aqui, é esse movimento do tecido. Ou então recolher, parecido com a romana. Eu consigo subir essa cortina, essa persiana, e recolher ela inteira para esse controle que tem lá no alto. Gente, a pílula de hoje foi essa. Eu estou querendo transferir as pílulas de terça-feira para domingo, né? Adiantar um pouquinho para o domingo, talvez esse mesmo horário, 6 da tarde. Me fala nos comentários o que vocês acham. Se seria melhor eu colocar as pílulas no domingo e daí o vídeo maior, né, fica mesmo na quinta-feira ao meio-dia. Tá? Me falam o que vocês acham. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e quinta-feira a gente volta com mais um vídeo. Tchau!